Oiê, preciosos tão mamadinhos. Deu uma sumida, né? Como é que vocês estão? Eu tô bem atarefada. Eu sempre tô inventando alguma coisa. Depois eu reclamo que eu tô fazendo coisa demais. Mas tô eu aqui hoje. E pediram muito novamente o tema perdão. E o tema é muito complexo, né? E eu não sei se vocês repararam, normalmente o que eu falo aqui é pensado no momento, né? Eu puxo as minhas convicções e expresso aqui, compartilho e acabo filosofando aqui com vocês. É complexo. Devem ter pedido, ou porque não viram que já tem um vídeo sobre perdão, ou ele foi muito vago, porque é de fato muito complexo. Vamos tentar pensar junto sobre perdão, pensão, ato falho, sobre perdão, mas através da minha perspectiva, né? Não é receita de bolo. Eu sempre gosto de lembrar vocês disso. Uma convicção, né? Não é receita de bolo. O que serve para minha vida pode não servir para a vida de outras pessoas. A gente adapta, né? Dentro do contexto da situação que estamos vivendo e ou até melhora aquela reflexão que a gente recebeu. Eu gosto muito de discernir, desassociar coisas, né? Duas delas são: opinião é uma coisa, convicção é outra. A opinião ela está suscetível a mudanças. Hoje você tem opinião sobre chocolate amargo de um modo, né? Hoje você gosta, amanhã ou daqui 2 dias comendo chocolate amargo, você pode não gostar mais, né? Assim é a opinião. Ela está suscetível a mudanças. E a opinião, normalmente, ela vem de uma informação recebida. A pessoa recebe aquela opinião, aquela informação, se encaixa para ela no entendimento dela naquele momento, né? E pode ser que depois de um tempo ela mude de ideia. Por isso, uma opinião, ela deve ser apenas expressada, ela não deve ser anunciada como uma verdade absoluta. E a convicção é uma certeza resultante de experimentação, de conhecimento de causa. Você tem comprovações suficientes para acreditar que tal coisa é de determinada maneira. E muitas vezes não muda. As minhas, pelo menos, acho que nunca mudaram. Muitas que eu formulei ali na infância, elas mudaram no sentido de evoluírem, serem acrescentadas a elas mais informação, mas não mudaram, né? Convicção é nossa crença pessoal. Também não deve ser expressada como verdade absoluta, porque cabe na minha vida, no meu modo de vida,
com a minha personalidade e tudo mais, mas pode não caber para vocês. Então, a gente vai pensar junto, vamos ver o que dá. Antes eu quero responder uma pergunta aqui, porque eu não faço leitura de tarô ou canalização pelo YouTube. Uma que é desnecessário eu fazer leitura de tarô aqui no YouTube, porque tem vários oráculos incríveis. Duas delas, inclusive, eu consulto todo dia. São realmente conectadas à frequência universal. Gosto muito delas. Então, assim, é desnecessário mais um oráculo. Idem para canalização. Tem muitos médios, videntes que fazem canalização aqui. Eu costumo preferir fazer isso pessoalmente. Pessoalmente, porque é um atendimento individual e eu costumo ir muito mais além das leituras propriamente ditas, sabe? Se há, no momento da leitura, necessidade de aconselhamento ou de alguma orientação, além do que a espiritual, né? Em questões que são puramente terrenas, por exemplo, eu faço, né? E aqui no YouTube, as leituras e canalizações, elas são coletivas. Eu tenho muita dificuldade de lidar com energias coletivas, seja no on, seja no off. Até que no on é mais fácil, mas na questão de canalização e leitura, ou ativar o canal, né, o Ori, é complicado para mim. Muitas energias, muitas vibrações, muitas vozes. A minha cabeça é oca, sabe? Eu não tenho vozes na cabeça. Minha mente é totalmente visual. Mas nessas horas minha mente fica bem cheia de vozes. E não é nada agradável para mim, tá bom? Eu posso deixar lá nos posts a indicação dos 2 oráculos que eu... 2 não, gente, 3. Eu sou bastante cética. Não é porque eu sou taróloga que eu sou crédula, né? Eu sou bastante cética, principalmente em relação a mim mesma. Eu consulto o oráculo e os outros 2 para confirmar a primeira leitura. Uma confirma a outra. A espiritualidade é assim, né? Ela não traz engano. De alguma forma, quando algo é dito aqui, aquilo que você ouviu vai ser confirmado em outro lugar da mesma forma. E assim é. Então eu deixo lá nos posts a indicação dos 3 oráculos que eu gosto muito de consultar, aprendo muito com essas meninas. Fora que a voz delas é maravilhosa, assim, dá uma leveza, é uma terapia, na verdade, né? Assistir os oráculos em atividade, eu gosto muito. Então, falemos sobre perdão. Eu estava procurando
como se fosse uma frase que eu escrevi ali por volta de 2007 e, estranhamente, numa sequência de várias frases que eu publiquei, apenas uma recebeu uma reação bastante negativa. E ali eu falava de perdão, a minha concepção de perdão, né? As pessoas não gostaram muito, não. Então, talvez vocês não gostem do que eu tenho a dizer, tá? Aqui na minha família, eu sempre passo a minha convicção sobre perdão. E já virou clichê todo mundo virar para mim e falar: eu não atingi o seu nível ainda. E nem é questão de nível, né? É questão de fato. Fato. Nós temos muita essa mania, costume, de querer pegar atalhos, né? Ou de evitar qualquer tipo de confrontação, inclusive conosco mesmo ou com algo que se relaciona diretamente ao nosso ego, né? O perdão tem muito a ver com isso. Perdoar não é necessariamente aquele momento em que alguém vem pedir perdão para nós. Lógico que esse momento é importante também, porque a partir do momento que uma pessoa ela vem pedir perdão, não desculpa, ou não chega assim com aquela cara de paisagem como se nunca tivesse acontecido nada, né? Ela vem e pede perdão pelo tom da voz mesmo. Você consegue perceber a dificuldade da pessoa de pronunciar perdão. Para esse pedido de perdão acontecer, a pessoa primeiro precisa cair em si do deslize que ela cometeu. Ela vai refletir a respeito. Aquela reflexão, ela às vezes fica latejando na mente. Ela pode trazer um incômodo em corações nobres, de mentes verdadeiramente abertas para o crescimento. Aí elas perdem a paz. Cair em si do deslize que cometeu rouba a paz. Aí vem o que? O arrependimento. É através do arrependimento que nasce o pedido de perdão. Eu sempre observei esses pontos, não que teve tanta gente assim que me pediu perdão na vida, né? A maioria das pessoas que cruzaram meu caminho confundem muito meu comportamento assim, pacífico, que eu acho mais de trouxa, pacífico, com uma pessoa que é absolutamente compreensível a ponto de ser necessário um pedido de perdão, né? Não tem nenhuma desculpinha, nenhum obrigado à ponta, né? Cada um, né? Então, não é que eu tenha recebido tantos pedidos de perdão para chegar a essa conclusão. Ao longo dos anos da minha vida, em todos os meios que eu circulei, eu sempre observei isso. Aos meus olhos é muito evidente
é muito transparente a questão do comportamento, da expressão facial, corporal, verbal. Então, assim, é uma constatação, né? O perdão, o pedido de perdão nasce do arrependimento pelo deslize causado, né? Mas nós não vivemos só de pessoas vindo pedir perdão, né? Porque se fosse assim, eu estava lascada, porque pouquíssimas pessoas na minha vida tiveram a nobreza de me pedir perdão por algo. E teve gente de monte que deu mancada comigo, né? Vocês não reparam não, mas eu fico nesse lenga-lenga com minhas pernas, porque eu sento que nem um Buda. E às vezes a perna cansa, né? Então, não só de receber pedidos de perdão dos outros, a gente caminha. Às vezes, nós acreditamos piamente que uma pessoa nos deve um pedido de perdão, quando, na verdade, nós é que temos que repensar, nos arrepender e pedir perdão. Em alguns casos, pode acontecer outra coisa pior. A pessoa que cometeu o deslize, ela pode fazer você acreditar que quem cometeu o deslize, na verdade, foi você. E ela vai insistir até que você acredite que você é culpada e deve um pedido de desculpa. Eu vivo assim anos tentando descobrir em várias situações que eu vivi aonde eu deveria ter pedido o perdão que me foi exigido. Sim, tem gente que exige, ela deixa de falar com você, ela te ignora, ela corta relações definitivamente com você, some do mapa, só porque você não pediu perdão. Aí a gente sabe quem é que cometeu o deslize, né? Também há os casos, que nem eu fiz muitas vezes erroneamente, em se tratando da pessoa, onde eu pedi perdão, eu tenho muito disso. Olha, a maioria das vezes na minha vida, eu me olho no espelho, olho bem meus olhos e falo assim, estimada, você é uma trouxona, você é trouxa. Você nunca vai aprender, você sempre está acreditando nos outros. Eu tenho uma falha nessa partezinha do cérebro da confiança no outro, né? E também está bem fixo aqui a ideia errada de que a minha mente funciona igual a de todo mundo ou que de todo mundo funciona igual a minha, só que não. Cada um é cada um, né? Tem tanta gente aí que se gaba. Acho tão engraçado quando eu vejo isso. Tanta gente que se gaba falando da formação, da profissão que exerce, né, em grandes postos. Desculpa falar. Não pode falar aquela palavra que se relaciona àquilo que as cabras falam. No YouTube não pode falar mais. Aquela palavrinha com 4 letras, né? Mas eu acho que bosta pouco. Eu acho muito engraçado e fico dando risada. As pessoas dizem, eu sou não sei o que lá, então o começo de argumentos rasos são assim.
Bom, eu sou a profissão que eu realizo, né? Nem sei porque que eu toquei nesse assunto. Não é auto-fala. Sei lá. Mas eu estava falando daquelas pessoas que elas têm um problema sério, assim, uma falta de empatia, vaidade absurda, um nível de vaidade tremenda. Isso faz com que o ego ele seja bem obeso, porque egos obesos eles são constantemente alimentados através da vaidade e do orgulho. Então, essas pessoas, elas jamais vão admitir que elas erraram em alguma coisa. Então, o que elas fazem? Elas fazem o jogo argumentativo de 360 graus. Ela vira aquela 360 graus, não, 190 graus. Ela vira para o outro a responsabilidade, a culpa do deslize, né? Então, tipo, mas você me chamou de disse aquilo primeiro. Mas a pessoa esquece que antes do outro reagir, ela começou dando uma pontada, sabe? Eu acho que todo mundo hoje em dia já conhece essa manobra, né? Que é egocêntrica. A pessoa até parece narcisista, mas não é não. Ela é egocêntrica. Ela só olha para o próprio umbigo, para a própria satisfação, só que a satisfação dela é egóica. Muito relacionada ao quê? Ao animal bípede, né? Então, é praticamente assim um bichinho sem alma. Porque a empatia, ela vem da alma. É uma virtude da alma. E não só uma capacidade mental, tá? Então, assim, esses bichinhos egóicos, eles não têm empatia, porque a visão deles está no próprio umbigo, na própria satisfação. Então, eles não vão admitir culpa de absolutamente nada e vão jogar para o outro, que precisa ouvir um pedido de perdão, uma retratação, pelo menos um desculpa, né? Desculpa que eu tô balançando aqui o note, porque eu coloco o pé pra... Eu pareço um polvo com as minhas pernas pra lá e pra cá, desculpa. Eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês muitas histórias assim sobre essa questão de perdão que contribuírem muito para me formar a minha convicção a respeito. Mas as mais as que mais poderiam contribuir para esse papo, eu não posso falar publicamente assim em vídeo sobre, né? Porque senão eu tô lascada e certo alguém pode me processar. Quem é a pessoa que já passou na minha vida e que ela me deve perdão? Não. Porque aí o que ela fez para mim é uma questão dela, não é minha. Ela é que tem que cair em si, ela que tem que refletir e ela que tem que se arrepender, né? Então, eu nunca espero pedido de perdão de ninguém. A gente nem deve, gente.
o que o outro cometeu é uma ação do outro, deixa lá com o outro e ele que se resolva. Porque as nossas ações, todas elas são como um bumerangue, sabe? A vibração, a energia, ela vai, ela ecoa, reverbera, como se fosse, sabe os pimbolinhos? Que as bolinhas ficam lá, ricocheteando. Vibração, energia, é desse jeito. Então, assim, tudo volta para a fonte original. Até nós, né, a nossa essência, um dia vai voltar para a fonte original. Tudo que manifestamos volta para nós. E aí é que entra a minha convicção sobre perdão. Eu já ouvi muito na minha vida, acho que é por isso que eu repito, né? Assim, às vezes eu falo para mim, nossa, como você é trouxona. Porque eu já ouvi muito que eu sou trouxa, que eu sou boba, que eu sou ingênua, que eu sou tapada. Só adjetivos feios, né? Por quê? Porque eu sempre acreditei nas pessoas, mas não no nível de ingenuidade. Há coisas que você não precisa acreditar no outro para manifestar, sabe? Tipo, se eu fiz um bem para alguém, eu faço bem porque eu estou podendo fazer naquele momento e o outro precisa. Eu não vou julgar se o outro merece ou não. Eu só posso observar se precisa. Precisou, eu tenho, eu divido, sabe? E justamente pessoas que receberam muito de mim fizeram na boa fé comigo. Ah, mas e aí, o que se fez? Nada, nada, porque essa crença em frequência, energia, vibração, sintonia é uma convicção. A opinião, a gente fica manifestando verbalmente, expressando para tudo que é lado. A convicção não. A convicção é uma prática. Se a pessoa se desconvicta de algo, mas não está na prática cotidiana, aquilo é só opinião. Então, quando a gente acredita em frequência, sintonia, vibração, energia, a gente também acredita em algo fundamental, que a gente não deve reagir. Tudo que a gente pode fazer é se defender. Então vamos dizer assim que a vibração ela fosse um raio laser. A pessoa te xinga, aquela vibração vem pela voz, né, como um raio para cima de você. Você pode se defender. O ideal é nunca reagir. O que reagir? Responder no mesmo tom, da mesma maneira. É o tal de pagar na mesma moeda. Por quê? Porque não é só o que é mal que é lançado e volta para frente. O que é bom também. Eis a questão. Quando se diz que nós somos o nosso maior inimigo,
É disso que se trata. De vencer primeiramente o nosso ego, que tem ali por alimento vaidade e orgulho, e mudar totalmente a postura, procurar sempre refletir para alcançar consciência. A convicção, ela tem muito disso, consciência plena. É engraçado que desde criança eu sempre pensei assim, eu estava fazendo alguma coisa quando eu pensei isso. Eu acho que eu estava lá em cima, na época não tinha muro, era uma cerquinha bonitinha, toda modeladinha, lá onde hoje é a garagem. E tinha um pé de jasmim manga lindo lá. Eu era tão fascinada por aquelas flores que eu subia lá no pé de jasmim, porque eu queria ver o centro da flor, porque aquela flor é tão alta e ela tem uns risquinhos lá dentro, como se parece muito giz, parece que alguém passou giz de flor em flor. E na época eu usava muito giz para desenhar. E para mim aquilo era giz. Então eu pegava assim a florzinha para cheirar e para ficar olhando, porque eu achava aquilo fantástico. O modo como aquele amarelo do fundo, ele vem como se puxado para fora, no meio daquele branco todo. E acabava que a florzinha, ela soltava. Ela é bem frágil, ela cai muito fácil, né? E aí eu pegava e girava a base dela, porque ela descia rodando, que nem um helicópterozinho, assim, aqueles pirocópteros de pirulito, sabe? Descia girando, linda. Eu adorava isso também. Parecia, para mim, sendo criança, parecia assim, como uma mágica, um encanto, sabe? O modo como ela descia rodando lentamente. E foi fazendo isso que eu comecei a refletir a questão da reação. Porque eu não sei porque eu associei que eu não arranquei a flor. Ela soltou porque chegou a hora da queda dela. Então eu conduzi a queda dela. Lógico que eu não usava esse vocabulário, né, gente? Mas eu conduzi a queda dela. E ela descia assim, parecia que era um baile. Ela descendo, girando, né? Um dia meu pai passou, ele estava entrando. Perto assim, tinha o portão, ele estava entrando e ele falou: "Oi, minha florzinha". E eu estava mexendo com as flores e eu achei aquilo um elogio tanto, porque as flores eram tão lindas e tipo, oh, meu pai me chamou de florzinha. Eu sou uma florzinha, né? A reação, ela vai criando as conexões de tudo. Cada ação, seja para qual lado ela seja direcionada, toda ação ela parte do ponto A como energia, através de vibração, frequência, ela parte, vai e alcança um ponto B. E assim
vai se conectando, vai formando um efeito dominó, sabe? Assim, porque o simples fato de eu segurar, contemplar a florzinha, resultou na felicidade que eu senti que meu pai me chamando de florzinha. É como se tivesse feito uma espiral assim de eventos, né? Não sei se vocês conseguiram entender. Mas quando a gente reage é assim, é a lei da ação e da reação da física. O que tudo que você faz tem uma consequência. Ação, reação. Se você, por mais que tenha argumentos para justificar o modo como você reage às coisas, mas se a sua reação foi igual a, por exemplo, a do seu agressor, você é diferente dele só porque a sua justificativa é diferente? A justificativa do agressor é atacar. Aí, quem se defende, basta ter um bom argumento, uma boa justificativa para ter o direito de repetir a mesma ação do agressor. Os dois não são iguais? A partir do momento que são capazes de ter tal comportamento? Eu sei como é difícil aguentar certas coisas. Tem situações assim que passa assim de leve na cabeça, né? Que vontade de socar essa pessoa. Vai dar certo? Vale a pena? Compensa? Para os mais orgulhosos compensa. O animal bípede, ele é instintivo e ele precisa do ego dele, né? Para ele ter o ego dele, ele precisa da vaidade, do orgulho, da teimosia, da arrogância. É os frutos da carne que nunca são coisas boas, né? E aí, qual que é a consequência? Atitudes boçais, que tornam determinadas pessoas aptas para serem agressores, pessoas do mal, né? De tudo que é espécie. E aí a pessoa vem, por exemplo, ela vem te caluniar. Você deve e pode se defender. Você não pode reagir. Você não pode querer ir para cima da pessoa só porque ela disse uma calúnia. Existem meios legais para resolver essa questão sem perder a razão. Porque eu penso assim, todo mundo que devolve na mesma moeda perde a razão. Matar é matar. Não importa o jeito que matou. Morrer é morrer. Não importa o jeito que morreu. O que é, é. E por que é tão importante não reagir? Toda dedicação em não reagir exige que a gente entre no caminho do autoconhecimento, a gente se conheça melhor, a gente conheça os nossos limites, a gente descubra todo o nosso potencial, até onde podemos ir e quão além podemos ir. Nós vamos descobrindo capacidades em nós que até então eram desconhecidas, porque o animal bípede ele dominava. E
o animal bípede, ele vive de instinto. Mas quando é a essência que é dominante, ela se move por virtudes. E aí, vocês vejam só como realmente o animal bípede, ele é egoísta. Ele só pensa nele. Ele é o próprio devorador de tudo, né? Porque tudo é para ele. E a alma, a essência, já é mais generosa. Ela pensa no melhor para o corpo, por quê? Porque ela precisa do corpo para o corpo viver. E se a alma e o espírito não estiverem bem, o corpo não vai estar bem. E quantas almas por aí precisam cumprir um tempo e uma missão aqui neste mundo, né? A maioria das pessoas não está preocupada com isso, eu sei. Mas depois não pode reclamar que a vida não vai para frente, que tudo está travado, que os caminhos estão fechados. Eu não consigo acertar uma profissão. Eu sempre estou mudando de emprego. Meu dinheiro não rende, não dá para nada. Tem uma coisa que eu tenho visto aqui no YouTube que tá assim, eu já me enchi. É uma propagandinha aí que aparece em todos os vídeos de uns caras falando de depósito de 500 mil, que eles têm a receita de como ganhar de tanto de dinheiro, sei lá quanto, em quanto tempo. Gente, primeiramente, né? Dinheiro que vem fácil não costuma ser honesto, não, né? Se vocês acreditam que tem como, tem que achar. Mas essa coisa aí que esses meninos fazem aí, por exemplo, né? Atiça o ego. O ego, ele é o grande responsável da pessoa materialista com gana de dinheiro. Ela quer ter muito dinheiro, mas ela quer ter dinheiro para quê? Para ajudar os outros? Para ter uma vida mais digna, mais legal? Não, para ostentar. Para ostentar. Ela quer viver à toa, mas ela quer ter muito dinheiro, né? Para viver à toa tem que ter muito dinheiro. Mas ela quer ter muito dinheiro sem suar. Se você percebe a sua volta, o quanto de estímulos tem para alimentar o ego. A nível global, assim, na raça humana, a maioria das pessoas são animais bípedes só. A alma ela está sepultada lá no interior do animal, porque você dificilmente vê um gesto realmente espontâneo que comprova a virtude fluindo da essência. Veja bem, o corpo ele é como a marionete da essência. A essência tomando conta como se fosse a inteligência artificial, ela não vai fazer nada bom. Até a pseudo-bondade, a aparente bondade que ela possa estar fazendo, ela tem um objetivo, uma segunda intenção. Tudo que tem segunda intenção é duvidoso. O assunto era perdão. E aí eu já comecei avisando o quão complexo é, porque quando você perdoa, não é apenas uma questão de perdoar.
um universo de convicções, de reflexões, de posicionamentos por trás de um simples perdão. Não só pedir perdão, quanto perdoar demonstra, sim, um nível de pessoa que eu nem sei se reencarna mais. A nível, assim, né, de dias atuais. Que todo mundo parece que está virando ogro, mula, qualquer coisa para todo lado. Cobra, né? Desculpa os animais por eu estar associando pessoas horríveis com vocês, mas eu estou falando, por exemplo, cobra por causa da língua, né? Tem gente que tem uma língua. Eu nunca pensei na minha vida que eu iria ver na rede social um fofoqueiro, gente falando mal da vida dos outros. Mulher que foi rejeitada, difamando o homem, falando da vida do homem abertamente. Uma falando mal da outra numa era que a gente devia ser mais empoderada, né? Uma falando mal da outra, tudo é aberto, assim, não tem mais DM também, não. Tá na moda o no DM, né? Lá na bios dos perfis, mas é porque para ter uma justificativa de falar certos assuntos no aberto, para todo mundo ver, né? Isso também reflete o quê? Que ninguém é realmente quem mostra de fato. Ação e reação. Uma sucessão de eventos onde um justifica a existência do outro. Tanto não perdão quanto não conseguir pedir perdão é um péssimo sinal. E aí, você olha para a sua vida, vê ela toda estagnada, sem nenhuma graça, sem perspectiva, sem chance, né? Assim, parece que aquilo não vai mudar, não vai sair daquilo. Por quê? Por que será? As coisas, os objetos inanimados, eles não mudam por si só. O meu sofá, minha poltrona, eles não ficam limpos sozinhos. Se eu não for lá e limpar, vai ficar imundo. Aí você vê tudo na tua vida parado, e a vida é sua, só você pode viver, por que está parado? A culpa é das coisas? A culpa é das outras pessoas? Não. Ah, mas eu vou lá, dou duro todo dia, mato um leão por dia, blá, blá, blá. E que mais? Tudo aquilo que papai e mamãe ensinou, você está seguindo a risca direitinho? Você já alcançou a consciência daquilo que papai e mamãe ensinou para você? Do que por que certas coisas não pode? Ou como você deve se comportar? Qual deve ser a sua postura diante daquilo outro? Alguma coisa que seus pais ensinaram fez algum sentido para vocês? Ou vai ser necessário quebrar a cara ao fundo do poço para então, quem sabe, lembrar de alguma coisa que eles ensinaram? Eu vejo, principalmente aqui onde eu moro, periferia, graças a Deus. Sim, moro na periferia.
Sou grata por isso. Nasci na periferia que eu morri. Acho, né? Vou. E eu tava lembrando que eu nasci na periferia e me perdi no pensamento. Por que eu moro na periferia, né? Pena que nem dá pra voltar o vídeo, né? Sabe? Sim. Lembrei. Periferia. Pensa num lugar para ter boteco e igreja que nem periferia. Aqui, nós tem uma rua assim, sentido Casa do Zezinho, que você vê uma igreja do lado da outra, assim, tipo concorrente, sabe? Toda vez que eu passo ali, eu fico, como é que pode? Sabe, empresa, comércio, é que nem na avenida aqui tem um monte de loja de imóveis, uma é concorrente da outra, né? As igrejas a gente vê no caminho lá para casa do Zezinho do mesmo jeito. Você vê boteco e igreja para tudo que é lado. Algumas pessoas, elas usam o boteco por questões de rancor e mágoa, frustração, né? E nas igrejas também. A diferença é que no boteco largam dinheiro, né? Não tem volta. Na igreja o pessoal acha que está investindo dinheiro. Eu não sei o que exatamente eles acham que estão pagando na igreja, né? Quando dão suas ofertas e tudo mais, porque como eu conheço muita gente aqui a vida toda, que sempre foi para uma religião e outra, às vezes uma pessoa já conheceu 4, 5 religiões, porque uma não deu certo, foi tentar a outra. As causas para buscar uma crença são sempre as mesmas. O rancor, a mágoa e a frustração. Problemas em perdoar alguém, em não ter recebido a devida consideração e o perdão, em não se perdoar, também tem essa que é a mais pesada de todas. Não se perdoar. Por quê? Lembra que eu falei do egoico, que tem o poder de virar tudo a 190 graus? A culpa da mancada dele, ele volta para você. Você passa a acreditar que a culpa é realmente sua. E essa culpa fake você vai carregando por toda a vida e alimenta ela como se ela fosse verdadeira. Só que ela faz mal como qualquer outra culpa, porque você passa a acreditar tanto que a culpa está ali, que ela se materializa. Se você não se perdoar, também a coisa não desenrola. O processo é lento, longo, em muitos casos, depende da vontade, né? Depende o tamanho do ego, mas é possível, sim. Se perdoar, perdoar o outro e viver sem o pedido de perdão dos outros, porque você não depende do pedido de perdão de ninguém para você seguir. Quando a gente fala tanto em seja sua maior prioridade, não está se falando de individualismo, não está se falando de egoísmo, de egocentrismo, de isolamento, não.
A gente está falando que é de tudo de dentro para fora. Se eu não me perdoo, eu vou conseguir pedir perdão para alguém? Eu vou conseguir perdoar alguém? Eu vou conseguir viver sem uma pessoa me pedindo perdão? Consequentemente, sem mágoa daquela pessoa? Tudo é de dentro para fora. Tudo. O que você espera do outro antes tem que nascer de você. Quando nascer de você, você está produzindo, você se torna autossuficiente. Você não precisa esperar dos outros, não, muito menos cobrar dos outros, né? E aí? Não reage. Um dia, pode até demorar, mas um dia, há uma justiça que ela não dorme nunca. Só que tudo no universo funciona como? No mesmo padrão. Um em prol da existência do outro. Quando a gente alcança essa consciência, a gente sabe não apenas que a gente está aqui só de passagem. A gente está aqui nesse trajeto de um longo caminho para um aprendizado. É necessário que a gente passe por certas situações para aprender, porque infelizmente o ser humano ele só aprende quando ele está um passo do abismo ou depois que ele quebra a cara. É um padrão isso. Raras pessoas são sábias o suficiente, sensatas o suficiente para observar a vida dos outros e aprender observando a vida dos outros, a ponto de não precisar chegar ao erro para aprender. Ai, mas aconteceu tanta coisa comigo, nossa, como tu viu, como eu fui injustiçada, não sei o quê. Ai, gente, viu como o assunto é complexo? Tem a posição que a gente se coloca de vitimismo, de coitadismo. Ah, isso é perigoso porque a gente acaba viciando nisso, sabia? Aí, de repente, a gente está numa dependência enorme de atenção, de, de alguém ali te ouvindo, você resmungando, falando as mesmas coisas que você já falou 1000 vezes. Vira um vício. E aí esse vício gera um tipo de dependência, sim, e depois de certa idade fica difícil de curar. A gente podia ser mais prático e direto para a questão, né? Sem muito auê. Tá, pum. É, ai, eu errei. Eu vou me retratar. Me perdoa, por favor. A outra pessoa errou? Errou. Eu sou capaz de entender por quê? Não. Tá. Deixa eu viver minha vida e deixa a pessoa lá um dia a ficha dela cai, mas eu tenho que viver minha vida. Eu tenho mágoa daquela pessoa? Não, vai passar o que eu tô sentindo. Por quê? Porque eu vou me ocupar em seguir. Eu tenho coisas para fazer, eu tenho um caminho a seguir, eu tenho objetivos a alcançar. Olha como a importância do perdão está na dimensão de tudo que está por trás de uma atitude de perdão. Deu para notar? Cura, evolução espiritual,
mental, até de saúde física, né? Financeira. Porque você vai mudando não no sentido de se podar e de se moldar, mas de evoluir, de crescer, de melhorar e ultrapassar o antigo estágio que você estava. Alguém te fez mal? Dói. Mas qual o propósito do universo? Eu senti tanta dor. Gente, eu não estou aqui desdenhando, achando que a dor interna é pouca coisa. Não é, não. Eu conheço bem ela. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Só que, depois de tantas e tantas vezes, sentindo aquela dor inexplicável voltar, e tudo que acontecia de errado ou que ia contra a minha vontade, eu usava para justificar a presença da dor. Uma hora eu cansei, porque você tem sempre duas opções. Ou você se rende àquele estado, ou você reage. Aí sim você reage. Você toma uma atitude. Quem? Contra alguém? Não. A favor de você. Por que essa tendência de sempre se declinar para o lado negativo das coisas, para o lado ruim das coisas? Dá a impressão, se você parar 5 minutos para ficar observando o feed de qualquer rede social, 95% do conteúdo que você vê passando é coisa ruim. E não pense vocês que os cardzinhos com frases se escapam. Estão incluídos no 95%, porque tem muitos que eles estão incentivando o quê? A, por exemplo, não dar segunda chance para seu ninguém. Quer dizer, não perdoar. Muita gente não para realmente refletir. Ler a citocina, a imagem geralmente chama mais atenção, atrai. Ler a frase naquele momento faz sentido, mas não reflete sobre ela, já compartilha. Desculpa, tá demorando, né? É isso. Quando alguém te dever perdão e não der, e aquilo que a pessoa fez contra você doer tanto, que dói, eu sei, dói assim de rasgar por dentro, de fazer você perder o chão. A sensação é essa. Sabe o que você faz? Não reage. Se foca naquela dor. Aprende com ela. Porque a dor, ela não é inimiga. Isso eu aprendi quando era criança. Minha mãe que me ensinou. Eu ficava muito doente quando era criança. Principalmente com a garganta. Aí eu reclamava que estava doendo. Ela falava, a dor é amiga. Quando dói, ela está avisando que alguma coisa não está bem. A gente vai descobrir o que não está bem. E eu trouxe isso para mim, para a vida. Ensinei para meus filhos. A dor, ela não é inimiga. Ela é um alarme. Ela está te avisando que tem alguma coisa que não está certo. Só que com essa dominação do ego, uma das coisas
que o ego gosta de fazer é evitar qualquer tipo de confrontação que vai beneficiar o seu crescimento. Ele vai dizer, que aprender com dor nada, vamos encher a cara que passa. Vocês estão me entendendo? Eu aprendi muito com a dor. É uma das minhas grandes mestras. E realmente aquele ditado está super certo. O que não te mata te fortalece. Porque toda vez que eu me submetia a aprender alguma lição com a dor, eu saí da dor mais forte. Isso vale para qualquer um. Não tem nada a ver com desenvolvimento espiritual ou nível de desenvolvimento espiritual. Não tem nada a ver com sua formação acadêmica, seu nível social, sua profissão, sua crença, sua... Não, tem a ver com o ser humano, com consciência. Parece que depois que inventou-se o termo inconsciente, tudo é culpa do inconsciente, tudo está no inconsciente, todo mundo perdeu a consciência, né? Não, ela está no mesmo lugarzinho, enferrujando em muitos casos, mas está lá. Muitas vezes já em mentes não pensantes, né? Mas ainda tem jeito, se está vivo tem jeito para tudo. O importante é você ter a nobreza de perdoar, não porque você quer aplauso ou reconhecimento, mas porque isso vai ser benéfico para você. E isso comprova que você também se perdoou de tudo que tinha que se perdoar. Hoje fez muito sentido para mim isso. Eu jamais vou ser capaz de perdoar alguém se eu não me perdoar primeiro. A gente sabe quantas culpas a gente pode estar carregando e as ignora. Se a gente parar para pensar, vocês têm noção do quanto que a gente se trata mal? Toda a vida eu tive um exercício que eu ensinei para amigos, amigas, para os meus filhos, meus irmãos, toda vez que eles estavam assim, para baixo. Se fecha no quarto com 2 cadeiras, ou com uma, usa a beirada da cama. Você senta na beirada da cama, puxa outra cadeira para sua frente, imagina que você está sentado naquela cadeira e tenha uma conversa com você, uma conversa franca. Como será que você ia se tratar? Qual seria o nível de compreensão em relação a você? Quantos dedos você ia apontar? Ou será que você ia se abraçar, ser solidário? Ou ia determinar uma sentença? Experimenta, vai fazer muito bem. Pode acreditar. É assim que começa o resgate da sua relação com você mesmo, inclusive com a sua criança interior. Se você for parar para analisar em totalidade como nós nos tratamos a maior parte do tempo, preocupado com o que está no externo,
tanto o modo como as pessoas nos veem, tanto quanto como a opinião dos outros em relação a nós somos que nem o quê? Nem somos nossa prioridade. A prioridade é o que está do lado de fora. Tudo que é superficial, fútil, leviano, que não traz progresso nenhum, evolução nenhuma. E aí, a população humana vai se tornando que é um monte de gente choramingando, triste, sem direção, órfão. Por quê? Porque ninguém está cuidando de você? Não, porque você não está se cuidando. Vocês queriam que eu falasse sobre perdão. Os motivos pelos quais muita gente queria que eu falasse sobre perdão é porque fulano, ciclana fez isso, isso, aquilo outro. O que ciclano, beltrano fez é algo que eles têm que resolver com eles, com a consciência deles. A sua parte é se resolver com você. Que poder Beltrano Ciclano tem para fazer o que fez contra você e te afetar dessa forma? Como qualquer coisa, qualquer um consegue invadir o seu universo, o seu reino interior dessa forma, a ponto de cometer tamanho estrago? Se responda isso. Quem é o Beltrano Ciclano que você está quase espumando pela boca de raiva para te deixar assim? Como ele conseguiu isso? Onde está a sua defesa? Por que você está tão aberto e distraído para essas ciladas, essas distrações do caminho? Primeiro se perdoa. Primeiro analisa, reflete sobre o porquê o que te afetou está doendo tanto. E será que isso realmente merece? É dessa proporção que você acha que tem, ou você que está dando essa dimensão? Tudo é de dentro para fora, nunca esquece. De dentro para fora. Não importa que tipo de criatura você seja nesse planeta. Até para a doguinha da Lupita, eu falo isso, porque ela sabe primeiro que eu. Eu vejo isso nela. Ela ouve primeiro, depois ela late. Ela ouve primeiro, depois ela reage. Reage o quê? Ela está avisando. De dentro para fora. O mundo que está à sua volta, ele é conforme o modo que você enxerga e interpreta ele. Se você disser que toda a sociedade é uma droga, vai ser. Porque os seus olhos vão se acostumar a se direcionar apenas para tudo que é uma droga. Não vai ver, não vai ser capaz de enxergar nada que é bom. E aí,
Tudo que você acha uma droga, na verdade, é reflexo do teu interior. Dentro de você tem uma droga. Isso vai se refletir fora. E aí, melhor do que receber um pedido de perdão, melhor que perdoar, antes de tudo, se perdoar. Então, já que tem um título já de sobre perdão, este vídeo aqui, o título vai ser sobre se perdoar, tá bom? Eu espero realmente que eu tenha acrescentado de alguma forma aos seus pensamentos, às suas reflexões. Como eu disse no começo, não é receita de bolo. Esse modo de enxergar, interpretar o mundo funciona para mim. Para você pode fazer algum sentido e você pode adaptar ou até aprimorar isso. Para outras pessoas, pode não fazer sentido nenhum, tá tudo bem. Só continua buscando a sua resposta. Porque se você está aqui num canal desse, num vídeo desse, eu só posso concluir que você está buscando uma resposta, não é? E você vai encontrar, com certeza vai. Porque quem buscar encontra. Tá bom? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Beijo na alma.